Mas é bom estar aqui novamente pela noite, participando desse culto de hoje e falando dessa temática que é uma das que falou muito comigo durante o meu período na faculdade de teologia. Então, o tema de hoje é ser igreja hoje. E dentro dessa temática, talvez pode levantar certo questionamento com relação, como assim ser igreja hoje? Qual é a diferença em relação a ser igreja no ontem, então, no passado? Tem alguma diferença com relação a como a gente vai ser igreja no amanhã, no futuro? E hoje a gente quer falar um pouquinho, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é ser igreja em relação ao contexto atual? Como é viver igreja hoje? E se existe alguma diferença no ser igreja hoje em relação ao passado? Então, é um pouquinho sobre isso que eu quero poder estar abordando essa noite. E eu creio que não existe melhor forma da gente começar falando um pouco sobre isso do que voltando, então, um pouco na história. Falando um pouco sobre os primórdios da igreja. Então, se a gente quer falar com relação a ser igreja hoje, também entendendo de acordo com o que a palavra nos diz a respeito de ser igreja como comunidade de fé, o que a gente pode observar também na igreja primitiva, que foi relatada no Novo Testamento. E hoje o foco eu vou trazer bastante com relação a Atos e o que ele vai trazer então sobre esses relatos iniciais sobre a formação e desenvolvimento da igreja. Então eu começo falando sobre Atos 1:8, que vai dizer assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, nesse momento, Jesus já havia morrido, já tinha ressuscitado. Ele passa um tempo com seus discípulos e ele orienta eles também novamente de algumas formas. E esse é um dos momentos antes de Jesus voltar aos céus, em que ele está falando com seus discípulos e dizendo: olha, como eu já havia falado, o Espírito Santo vai vir e vocês vão ser testemunhas daquilo que vocês puderam presenciar. Então, esse é um pouco do marco também do início dessa história. Seguindo, a gente tem Atos 2, que eu coloquei aqui o versículos de 1-4, que dizem assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais passaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, esse momento, como Jesus também já tinha dito, o Espírito Santo vem, habita com aquelas pessoas naquele momento e continua habitando entre nós, em nós até hoje, e de certa forma como uma ferramenta também que nos auxilia. E ainda um pouco eu queria trazer em relação ao que biblicamente fala-se sobre os primeiros convertidos, as primeiras comunidades de fé, então um pouquinho dos relatos. E um dos lugares que fala um pouquinho a respeito disso vai ser em Atos 2, 42-47, que vai detalhar um pouquinho sobre essas pessoas convertidas. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Bom, esses são alguns relatos que a gente pode encontrar que têm relação com a igreja nos seus primórdios. Então, o próprio Cristo, as suas ordenanças, essa comunidade de fé que vai se reunindo a partir então desse Cristo ressurreto. E o meu propósito aqui não é taxar a igreja primitiva como perfeita. Houveram problemas também. A gente tem cartas mais para frente, inclusive, em que Paulo vai escrever sobre coisas tanto boas quanto ruins que aconteciam nas comunidades. Não é no sentido de colocar a igreja como perfeita, mas de observar biblicamente o que Cristo nos mostra sobre ser igreja, o que Ele nos ordena com relação à nossa vida como comunidade de fé. Então, e hoje? As características da igreja primitiva, elas ainda são relevantes para nós? E o que acontece quando somos igreja a partir de nossos próprios critérios? Então a gente pode olhar a igreja primitiva e dizer, nossa, mas a nossa realidade no contexto atual é muito diferente. Será que o que aquelas comunidades compartilhavam ainda é relevante? E eu vou trazer, neste momento, alguns pontos importantes que a gente pode observar, presentes desde os primórdios, a partir também das ordenanças do próprio Jesus, né? E os discípulos que foram seguindo isso, que eram relevantes naquele contexto, mas continuam sendo para nós. Não dá para colocar todos os pontos, tá, gente? Eu ficaria aqui falando muito tempo. Mas eu quis linkar algumas coisas que eu acredito que sejam muito importantes, dentre várias, que fazem total diferença com relação à nossa vida como comunidade de fé. Toda vez que eu vou falar essa noite sobre ser igreja, como a gente também já falou em outros momentos, é com relação a esse grupo de pessoas que se reúne na fé por meio de Jesus Cristo. Né? Não como o templo, não como construção, não como instituição, mas pessoas. Então, o primeiro ponto é a centralidade em Jesus Cristo. Não existe comunidade de fé sem esse ponto, ele é o ponto central. Se a gente foge disso, a gente não é igreja como comunidade de fé. Então, em Atos 4:12, diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo é o centro, é por meio dele que a gente pode ter salvação. Não é nada que a gente faça, não é nada que a gente mereça, mas é o próprio Cristo que é a salvação e que é quem traz a unidade. Em Colossenses 1:18, o início do versículo fala que Cristo ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, da mesma forma como no nosso corpo tudo funciona a partir do que a nossa cabeça manda, Cristo é essa centralidade. E a partir do que Ele deseja que façamos, que a gente pode viver em comunidade de fé. Então a igreja, ela nasce, cresce e se desenvolve a partir do Cristo ressuscitado. Uma coisa muito interessante que eu observei nos estudos e que eu falei hoje de manhã, mas não botei ênfase nisso, foi que eu não tinha me dado conta de que o Cristo ressuscitado era uma novidade com relação à igreja primitiva. Aquilo era uma novidade, tinha acabado de acontecer. As pessoas estavam digerindo isso ainda. E era a partir da revelação e da proclamação desse Cristo ressuscitado, uma novidade, que as primeiras igrejas foram se reunindo, as primeiras pessoas convertidas foram se reunindo a partir desse Jesus. E é por esse Jesus, esse mesmo Cristo ressuscitado, que a gente se reúne até hoje. Então, o segundo ponto é a comunhão. Não existe igreja sem comunhão. A gente precisa se reunir com pessoas para que a gente possa ser igreja também. Em Atos 2:44, tem um versículo assim,
bem para dar uma cutucada na gente quase, que diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Sempre que eu leio esse versículo, eu fico pensando: uau, será que não tinha nenhuma intriguinha, nenhum probleminha? Será que todo mundo pensava igualzinho assim, né? Mas o foco que eu creio que, da mesma forma que a igreja primitiva com relação a ter tudo em comum, é o mesmo foco que a gente pode ter hoje com relação a ter tudo em comum. Que seja o Cristo o nosso tudo em comum. Que apesar das diferenças que a gente tem às vezes com relação a como a gente enxerga certas coisas, e entendendo que nem sempre a gente vai concordar com tudo, com pessoas que a gente compartilha da mesma fé, que o nosso tudo em comum possa ser o Cristo, porque isso basta. Dietrich Bonhoeffer vai dizer, no livro dele sobre comunhão, que apenas em Jesus Cristo nós somos apenas um. Apenas por meio dele estamos unidos. É difícil viver em comunhão. A gente tem problemas, como eu disse, atritos, nem sempre é fácil. Mas quando a gente tem Cristo como unidade, e é Ele quem nos ajuda a viver e se relacionar com as outras pessoas, a comunhão é diferente de quando a gente parte só dos nossos próprios princípios. Próximo ponto, ensino e discipulado. Em Atos 14, 21 a 22, além de outros relatos que vão falar, mas hoje eu trouxe este, vai dizer assim: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações os importa entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé, eles não vão lá e simplesmente falam: agora vocês lidem com isso, a gente vai embora. Paulo e Barnabé permanecem um tempo. Eles ensinam, exortam. O discipulado, como esse trecho mostra, e como outros milhares mostram, é essencial para a nossa vida de fé. O quanto mais a gente busca, o quanto mais a gente busca se relacionar com esse Deus, busca a palavra dele, mais a gente tem sede dessa palavra, mais a gente quer se aproximar desse Deus. E mais isso faz diferença também com relação à vida em comunidade. Dentro ainda dessa temática, eu queria falar sobre um livro. Eu ganhei ele no primeiro semestre, quando eu estava fazendo teologia, no primeiro aninho. E eu ganhei ele por um sorteio, foi super aleatório. E eu comecei a ler também ele de forma super aleatória. E o nome dele é Igreja Essencial, Resgatando uma Geração que está Abandonando a Fé, do Tom e Sam Rainer, que são pai e filho. Ele fala muitas coisas, trata inclusive de estatísticas com relação muito voltada a êxodo de igrejas, e os problemas que isso gerava. Ele entrevista pessoas que vão falando sobre suas experiências, inclusive porque algumas deixaram de ir à igreja. Mas um ponto importante que eu quero falar, que eu achei muito interessante nesse livro, é que ele vai falar sobre a profundidade que as pessoas têm com relação à palavra e como isso faz diferença com relação a elas estarem como comunidade de fé, como igreja. E ele vai dizer que existem igrejas que às vezes tentam relativizar ou suavizar coisas para que às vezes não possa soar tão escandaloso para algumas pessoas, com medo de escandalizar pessoas, mas que isso não aproxima as pessoas. Que quanto mais a igreja busca se aprofundar na palavra, mais ancorada ela está na rocha que é Cristo, e mais ancorada também ela está no desejo de viver uma vida de comunidade de fé, falando também a Deus para as outras pessoas sobre esse Deus, né? Então, relativizar a palavra não aproxima as pessoas. Próximo ponto
também, que eu estava com dificuldade. Gente, eu sou aquela pessoa assim que quando eu vou escrever ou fazer alguma coisa, eu sou a que vou exagerando, né? Então estava difícil para eu começar a tentar selecionar o que eu ia trazer hoje, porque eu não podia botar tudo o que eu queria falar, porque ia ser muita coisa. E então eu coloquei junto disciplinas espirituais e espiritualidade integral. Então, disciplinas espirituais como jejum, oração e palavra. Então, biblicamente, a gente pode encontrar vários textos que respaldam momentos decisivos, não só neles, mas de como da importância da oração, da busca pela palavra, do jejum, inclusive, em muitas situações. Então, de como uma âncora para a nossa vida, com relação à nossa vida de fé com Deus, e também como isso respalda a nossa vida com as outras pessoas. E como eu disse antes, né, quanto mais a gente busca essa palavra, a gente busca aprofundamento, mais sede a gente tem da palavra e mais sede a gente tem de viver um relacionamento próximo com Deus. Então não se separa a fé da vida, mas integra todas as áreas. Isso tem a ver com a espiritualidade integral. A gente não, quando a gente vive essa fé de forma genuína, a gente não consegue ser uma pessoa apenas aqui no culto, mas ser alguém diferente lá fora. Ela integra toda a nossa vida. O como a gente age com as pessoas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Tudo tem a ver com relação à nossa vida de fé. E essa transformação genuína que Deus faz em nosso coração, que é a partir dele. E, por último, nesses pontos, mas não menos importante, a missionalidade. Então, nos capítulos iniciais de Atos 1 e 2, então, como eu falei no início, a gente consegue observar que Jesus ele ordena, né, que os discípulos proclamem a palavra, né, o Evangelho, até os confins da terra. E a vinda do Espírito Santo ali, que acontece em seguida, deixa claro um chamado a evangelizar. Inclusive, hoje de manhã eu falei mais por cima sobre esses versículos que eu quero falar agora, mas agora eu vou ler. Eu não trouxe eles aqui nos slides, mas eu acho importante a leitura deles. Quando eu li no início sobre o acontecimento de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, aquelas pessoas começam a falar em línguas, tem um ponto muito importante que acontece um pouquinho depois, que mostra a ligação direta com a missão, quando isso acontece. E dos versículos, no capítulo 2 de Atos, dos 7 em seguinte, eu vou ler alguns. Diz assim: estavam atônitos e se admiravam dizendo, isso depois, né, eles vendo o Espírito Santo descendo e o que estava acontecendo a partir então daquele acontecimento. Vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, selemitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadácia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Esse momento, quando o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, as línguas que eles falavam, era a própria ferramenta que eles estariam utilizando para falar do Evangelho. Eles não conheciam aquelas línguas, eram de outros povos, mas naquele momento o Espírito Santo os capacita a falar em várias línguas diferentes, de povos diferentes, para que eles pudessem alcançar mais pessoas, para que eles pudessem alcançar os confins da terra, assim como Jesus tinha ordenado. Então, essa frase pode parecer quase clichê, porque às vezes a gente escuta ela com uma certa frequência, mas ela é total verdade.
Igreja Viva faz missão. É por meio da missão que a igreja, ela se desenvolve e ela está presente até hoje. Então, os fundamentos que Jesus estabelece em relação à igreja são para o ontem, o hoje e o amanhã. A gente pode observar esses pontos que eu coloquei biblicamente dentro do contexto da igreja. É claro, você pode olhar para mim e dizer: Clarice, mas fazer missão do jeito que era lá não vai funcionar hoje. Ou a comunhão vai ser de uma forma diferente. E é verdade. E não muda só com relação a épocas diferentes. Mas também, hoje, existem realidades diferentes. Eu sou de Taió, uma cidade pequena, Santa Catarina. Tem 18 mil habitantes. Não é um bairro de Curitiba. Eu vim para Curitiba em 2022. E para mim foi... teve um processo até eu me acostumar com a realidade da cidade grande. Mas o que eu quero dizer com isso é que fazer missão, por exemplo, dentro do contexto de Taió, é diferente do que fazer missão em Curitiba. É uma ordenança de Jesus? A igreja precisa fazer isso? Precisa. Mas a gente tem que ser sensível ao ambiente onde a gente vive, para que a gente possa conseguir fazer isso de forma relativa onde a gente está, relevante, né, onde a gente está. Da mesma forma, comunhão. Como eu disse hoje de manhã, em 5 minutos em Taió, sem trânsito nenhum, você chega quase em qualquer lugar. Talvez, uns 10 minutinhos, se tiver que ir para o interiorzão, sabe? Aqui em Curitiba, tudo demanda trânsito, demanda de tempo. As pessoas chegam tarde em casa dos seus trabalhos. Então, o formato de comunhão vai ser diferente. Mas a gente precisa de comunhão para ser igreja. Quando a gente foge, quando fugimos do propósito bíblico da igreja, nós nos afastamos de Deus e machucamos pessoas. Toda vez que a gente tenta ser igreja, aos nossos próprios critérios, da nossa própria forma, as coisas não funcionam. Já tem sinais disso, como eu disse, biblicamente, quando as coisas não estavam funcionando bem. E existem sinais até hoje, de coisas que às vezes não fluem bem, quando a gente tenta ser igreja para agradar a nós mesmos. Mas a gente tem que ser igreja, lembrando daquele primeiro ponto, de que Jesus é o centro. E o texto que eu trouxe como base para a palavra de hoje, eu não falei no começo, mas eu deixei ele para agora. Porque ele é um texto que mexe muito comigo, e eu queria utilizar ele para fechar um pouquinho tudo que eu falei sobre os pontos. E ele se encontra lá em Atos 5, 34 a 39. Eu vou ler. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora. Por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer com estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Nesse contexto, os primórdios da igreja tinha muito problema. Então, ao mesmo tempo em que tinham problemas com os romanos, que eram a autoridade governamental da maior parte da região na época,
e que não viam, né, que na verdade viam com o seu imperador como o único Senhor. Então tinha esse contraste com Jesus, né, de ser o único Senhor e Salvador. A maior parte dos religiosos e fariseus da época, né, que eram os religiosos, também tinham problemas com relação a esses primeiros convertidos, aos primeiros cristãos. Eles não conseguiam ver Jesus como o Messias. Isso já se apresenta durante o tempo em que Jesus ainda, né, passa aqui na terra como homem também, mas também se apresenta depois, porque eles não queriam acreditar que Jesus tinha de fato ressuscitado. E nesse momento, um desses fariseus, em outras palavras, vai dizer: olha, se levantou aquele carinha lá, e ele acabou sendo morto, todos os que estavam seguindo ele foram dispersos, acabou. Da mesma forma aquele outro, mas, então eu digo a vocês, se não for de fato obra de Deus, vai acabar como acabou, mas não acabou. É a veracidade desse Jesus Cristo que vem, morre e vence a morte, que faz com que a igreja permaneça até hoje. É a partir dele que a gente pode viver em comunidade, é a partir dele que a gente pode ter sede pela palavra, é a partir dele que a gente pode viver entre irmãos e tendo ele como centro de tudo. Esse texto mexe muito comigo porque ele é mais um dos que mostra que essa verdade, ela é inabalável e ela permanece até hoje. Por meio dessa missão, por meio desses primórdios da igreja, por meio de pessoas que não se calaram, porque essa transformação era tão genuína, o Espírito Santo mexeu para que elas pudessem continuar propagando o Evangelho. E por meio, às vezes, de decisões simples. Eu contei um pouco hoje de manhã, mas eu nasci num lar cristão. Então, eu não lembro de nenhum momento da minha vida em que eu não conhecesse Jesus. E eu sempre fiquei muito admirada com testemunhos de pessoas de que conheceram a Cristo durante a sua vida já adulta e as suas experiências com relação a isso. E quando eu conheci o Ronaldo, meu esposo, ele falou, e é super simples, como eu contei hoje de manhã, mas são essas pequenas coisas que fazem diferença. Há alguns anos atrás, teve uma greve grande de caminhoneiros. A minha cunhada estava preocupada, porque o esposo dela estava preso nessa greve. Então, estava lá alguns dias já afastado, naquele jeito, sem comer muito bem, sem ter direito onde dormir, aquela coisa, e ela preocupada. E uma vizinha decidiu tomar a decisão de chamar ela e dizer: olha, vai lá na minha igreja esse final de semana, vai ser bom, você vai gostar. E ela foi. E essa família inteira foi alcançada por causa dessa decisão. Aquela mulher podia ter tomado a decisão de não ter falado nada. E é um exemplo super pequeno, mas mostra a importância da proclamação do Evangelho e de como ele faz com que a igreja permaneça até hoje. Se todas as pessoas que ouvissem o Evangelho se calassem, a gente não poderia estar vivendo igreja hoje. Mas a igreja permanece até hoje porque Jesus transforma de forma tão genuína que a gente não consegue se calar. Então, o alicerce da igreja é o próprio Cristo. E por meio da sua obra, a igreja permanece viva e tem direcionamento. É a partir desse Jesus que a igreja começa, ela é até hoje e vai continuar sendo. Até a sua volta, quando a gente vai poder viver de forma genuína ao lado dele e do Pai na eternidade. Amém? Vamos ter um momento de oração? Pai, obrigada por esse tempo. Obrigada porque Tu não precisa de nós, mas Tu nos usa, Senhor, e Tu nos capacita e Tu nos ajuda também em viver em comunhão com os irmãos. E como também nos faz bem viver em comunhão com pessoas que a gente pode compartilhar dessa fé, Senhor Jesus.
Que Tu possa ser sempre o centro da nossa vida, ó Deus. Que Tu possa ser sempre o centro de tudo que fizermos. E que possa ser desejo sincero do nosso coração Te ter como centro da nossa vida. E que isso possa permear tudo que a gente faz. E que a gente possa ser chamado dia após dia a continuar propagando esse Evangelho, Senhor Jesus, de Ti, esse Cristo ressuscitado. Que mais pessoas possam vir a Te conhecer e que isso possa gerar transformação em toda a sociedade. Em Teu nome que eu oro. Amém.